Tua presença nos sustenta. E a graça de Jesus nos basta. Quero louvar a Deus pela tua vida. Quero glorificar o nome do Senhor por essa oportunidade, a convite do pastor Eliakim. E quero dizer para você que essa noite será mais uma noite diferente nas nossas vidas. De tudo quanto já vimos e ouvimos nesse lugar, essa noite será uma noite diferente. Alguns conselhos será dado, baseado na palavra do Senhor, porém, colocado em prática, vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Antes de eu iniciar, eu quero ressaltar, nós temos um grupo de oração nos lares, e eu divulguei lá que nós teremos uma reunião na casa do Misa e da Lide, na quinta-feira. E os irmãos, o grupo, eu acredito que 80% vão poder estar. Eu queria estender isso à igreja, você que deseja fazer parte desse grupo, você que gosta de culto nos lares, você que gosta de oração nos lares e quer fazer parte dessa equipe, nós estaremos reunindo ali na quinta-feira, na casa do Misa e da Lide, a partir das 19h30. E aí nós vamos ali estar traçando uma meta, para esse ano, forma de trabalho, e marcando a data já para o nosso recomeço. Claro que isso vai ser resolvido lá, porque a igreja se resolve as coisas junto, ninguém toma decisão. Mas aí, nessa oportunidade, eu queria deixar para você, que faz parte desse grupo, para estar presente conosco às 19h30, e você que deseja ser inserido nesse grupo, você se faça presente lá, que ali nós vamos estar conversando, vou estar pedindo opiniões para a gente estar traçando a meta para 2025. Grandes coisas nos espera, Deus tem algo preparado para nós e através de nós, então nós vamos dar continuidade a esse trabalho, e você que deseja fazer parte, se faça presente ali. Se você não puder ir, dê um sinal lá no grupo também, como nós já sinalizamos, e o que for combinado ali vai ser o que nós vamos trabalhar em todo o ano de 2025. Eu tenho uma frase que eu gosto de falar, que ela diz o seguinte: as pessoas às vezes chegam para dar opinião depois que está tudo traçado, tudo combinado, E a frase ela diz o seguinte: você que chegou para criticar o que está feito, deveria ter chegado antes de combinar, ou seja, você vai ter toda a liberdade para opinar, para falar, para dar sugestões, e nós vamos pela maioria. Mas eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer em nós, através desse grupo de oração nos lares, para fazer em nós e através de nós. Amém? Então, se faça presente ali, o convite foi estendido até a igreja. Mas aí você tem que sentir o desejo e você tem que entender que a oração nos lares vai ter dia que vai ter 5, vai ter dia que vai ter 10, vai ter dia que vai ter 30, mas vai ter dia que vai estar bastante reunido. Não é grupo de multidão, é grupo de oração nos lares. Amém? E esse trabalho tem dado um resultado tremendo. Nós temos ali a Georgiane, que já é do grupo há um tempo, o Misa, a Lide, e muitos outros que eu não vou arriscar falar o nome para eu não errar. Amém? Glória a Deus. Nós iniciamos o ano, ou quando finda o ano, nós fazemos planos para o ano vindouro, Fazemos metas, fazemos desafios, e o ano começa, a gente vai passando, vai tudo, continua as mesmas coisas, os planos vão indo para a gaveta, da primeira gaveta vai para a segunda, da segunda para a terceira, quando vê, está no arquivo morto, E às vezes nós queremos um ano novo realmente diferente, nós queremos um ano novo. O ano ele não muda. Quantos anos já passamos e os anos todos, eles têm os mesmos 365 dias, isento o ano bissexto, que de 4 em 4 anos, se não me falha a memória, é 366.
mas os dias são os mesmos. A data do teu aniversário continua sendo o mesmo. Os problemas continuam sendo problema. As datas festivas, Dia dos Pais, Dia das Mães, continuam as mesmas coisas, nada muda. Mas se você decidir mudar, o ano será realmente um ano novo diferente. Não adianta a gente querer novos resultados fazendo coisas velhas. Se você quer resultado novo, faça coisa diferente. Você quer algo diferente, faça algo diferente. Você quer resposta diferente, faça coisas diferentes. Porque a maioria das vezes nós entramos o ano na mesmice, falando as mesmas coisas, as mesmas palavras, mesma negatividade, e o ano vai, chega no fim do ano, tudo de novo. O ano que vem eu vou fazer, vou acontecer e tal, e nada muda. Então eu quero desafiar você para entrar 2025 fazendo coisas diferentes. O pecado que você cometeu, ou o erro que você cometeu em 2024, ele existe. Talvez ele está até anotado, mas você não precisa cometê-lo mais, novamente. Então, nós precisamos tomar uma atitude de mudança para a gente realmente ter resultado diferente. Amém? Não é aqui que eu quero ficar, porém, eu quero estar falando sobre, nessa noite, nessa oportunidade, sobre sabedoria. Falar sobre sabedoria eu sei que muita gente já falou aqui sobre isso, mas eu gosto de falar dessa matéria. Eu vou falar matéria para a gente entender melhor. Essa matéria está inserida nesse livro. E aprove o Senhor, nessa oportunidade, permitir a mim, falho, errante, mas tratar dessa matéria. Essa matéria está inserida no livro, no manual da vida, o manual do crente. Já falei aqui, saiu o crente, você se converteu, manual. Se você quer resposta diferente, você quer sabedoria, aqui dentro tem tudo. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Pastor, eu estou com dificuldade, eu estou precisando de sabedoria, criação dos filhos, aqui. Pastor, meu casamento está um caos, aqui. Pastor, minhas finanças também estão ruins, aqui. Tudo aqui, tudo. Então eu quero adiantar para você, a decisão ou a atitude que você quer tomar de hoje para amanhã, se você tomar sem consultar o manual, você está em desobediência. Se você tomar uma decisão sem consultar os seus líderes, os seus pastores, aqui pastora Fátima, pastor Eliakim, pastor Mário, pastor Júnior, eu, pastor Josafá que está viajando, se você tomar qualquer decisão, você vai se encaixar em alguns versos que nós vamos ler na palavra do Senhor, que nós estamos falando nessa noite de sabedoria. Sabedoria. Quantas pessoas já ganharam fortunas, você conhece, ganharam reality da vida, muita coisa, e hoje estão na linha da miséria, alguns até mendigando, pessoas que já tiveram fama, estão hoje, por quê? Pediu algo que não precisava naquela época. Se você está pedindo algo a Deus, eu quero falar para você, para de pedir o que você está pedindo, e peça, pois, sabedoria, porque a sabedoria vai permitir com que você administre as finanças, administre a casa, administre uma empresa, faça tudo com sabedoria. E nessa oportunidade nós vamos estar lendo alguns textos, quero pedir para colocar aí. O primeiro parágrafo eu coloquei como matéria, porque essa matéria, ela é poderosa e faz um diferencial. Toda a Bíblia é uma potência, porém essa, aprove ao Senhor permitir que eu estivesse ministrando sabedoria. Porque sem a sabedoria nós vamos, como é o ditado aí fora, nós vamos dar murro em ponta de faca e vamos ser só mais um na multidão. Coloca para nós, filho, por favor, pode ser na linguagem antiga mesmo. Tiago, capítulo 1. Eu quero partir desse princípio. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram
na dispersação, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria e passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeito e íntegro, em nada deficiente. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe improperá, e ser-lhe a concedida. Deixa aí. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a cada um Ele dá de uma forma diferenciada. Então eu vou partir do princípio, convidando a você, tudo que você for fazer na vida, se faltar-lhe sabedoria, a Bíblia manda pedir a quem? Peça a Deus. Você não tem a outra pessoa a pedir. Depois que você for instruído pelo Senhor, você vai pedir algumas opiniões que também não é para você fazer dependendo de quem você pede. Por exemplo, você quer pedir ajuda para o teu casamento. Você não vai pedir uma pessoa que já divorciou 3, 4, 5, 6 vezes, 7 vezes, que de repente você não vai ter um resultado legal. E assim, sucessivamente. Você tem que pedir sabedoria, quem tem uma estrutura, talvez essa pessoa tenha até conhecimento, mas para tal coisa não tem como fazer contigo. 2 Crônicas, por favor. 2 Crônicas, capítulo 1, do 7 ao 12. Pode ser na antiga, tá, filho? Oi? 2 Crônicas, capítulo 1. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele e o engrandeceu sobremaneira. Fica atento para você entender onde eu quero chegar. Talvez está meio embaraçado, mas já já nós vamos se achar, tá bom? Falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000 e aos de 100, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, cabeças de família. E foi com toda a congregação ao alto que estava em Gideão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Deus, de Querite, Jearim, ao lugar que lhe havia preparado, porque lhe armara uma tenda em Jerusalém. Também o altar de bronze que fizera Bezael, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação consultaram ao Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de bronze, e estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e disse: pede o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituísse rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora. O Senhor apareceu para Salomão e falou: Salomão, pede o que você quiser. Dá-me, pois, agora sabedoria
e conhecimento, para que eu saiba conduzir, para que eu possa conduzir-me à testa desse povo, pois quem poderia julgar esse grande povo? Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, não pediste riqueza, bem ou honras, e nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste legitimidade, mas pediste sabedoria e conhecimento para poder julgar o meu povo, sobre a qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá igual. Salomão, ele estava com uma grande responsabilidade diante do povo. Seu pai morreu, ele foi constituído rei. E aí o Senhor se manifesta para Salomão e fala: Salomão, pede o que você quiser. Ele podia pedir a morte dos inimigos, ele poderia ter pedido riquezas para ter mais homens a favor dele, ele poderia ter pedido as mais diversas situações, mas ele pediu sabedoria e conhecimento. Sabedoria e conhecimento foi o que ele pediu. Deus deu sabedoria e falou: um homem sábio, ele pode ter riqueza, ele pode ter bens, ele pode ter muito mais, porque ele foi humilde. Talvez Deus está perguntando para você, em algumas situações que você esteja envolvido, seja situações de parente, família, casamento, finanças, seja lá o que for, e Deus está falando: o que é que você quer? E você está pedindo talvez um valor para resolver os problemas, talvez você está pedindo para tirar você de onde você está para um outro lugar, talvez você está pedindo as mais diversas coisas, e eu quero deixar para você um exemplo tremendo. Você pode pedir tudo o que você quiser, mas peça em primeiro lugar, pois, sabedoria e conhecimento, porque a sabedoria vai conduzir você às veredas que você realmente precisa chegar. Talvez você chega em algum lugar sem sabedoria, talvez você está pedindo para ser, talvez encarregado de um setor, chefe ou empresário, seja qual for o que está ardendo no teu coração, mas talvez Deus ainda não concedeu, porque está faltando, pois, sabedoria. Porque o que adianta você ter uma empresa e não saber administrar? Do que adianta entrar na tua conta valores que você talvez não consiga nem administrar? E talvez você está pedindo coisas e Deus está falando assim: o dia que você tiver sabedoria, eu vou te dar tudo isso. Porém, você não está pedindo sabedoria. Salomão, ele poderia ter pedido a morte dos seus inimigos, ele poderia ter pedido reforço, ele poderia ter pedido riquezas para comprar, contratar homens, tanque, cavalos, seja lá o que for, para combater os seus inimigos. Mas ele foi simplesmente humilde. Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria e conhecimento para conduzir esse povo onde ele precisa chegar, ou onde quer que nós cheguemos. Então, eu quero frisar nessa noite que talvez você está no caminho certo e pedindo a coisa errada. Você pode ter até um bom projeto, mas Deus talvez não permitiu o projeto porque ainda lhe falta sabedoria para lidar com as mais diversas situações. E tem situações que tiram o nosso fôlego, tem situações que, se você for na força do braço, você acaba sucumbindo. Tem situações que você for na força da tua voz, você acaba destruindo tudo. A Bíblia fala de tudo isso. O momento em que nós devemos falar, o momento em que nós devemos se calar. A Bíblia fala: esteja prestes a ouvir e tardio em falar. Tem gente que
está no meio de pessoas que pode absorver muita coisa, mas ele só quer falar. Siga os conselhos do que o manual tem para nós. Esteja prestes a ouvir, ouve mais, fala menos, escuta mais. Isso faz parte de sabedoria, porque às vezes nós falamos, entramos em algumas conversas, não respiramos e saímos metralhando e atrapalhamos tudo que Deus tem para fazer. Já falei aqui, existe batalha na Bíblia, muito conhecida, a queda da muralha de Jericó. Foi conquistado, derrubaram uma muralha de Jericó, simplesmente na obediência e no silêncio. Então nós precisamos saber o momento de falar, o momento de se calar, o momento de agir, o momento de recuar, o momento de se retirar, o momento de avançar. Às vezes você está avançando na hora errada, às vezes você está falando a coisa certa na hora errada. E aí nós atrapalhamos. Então, eu vim falar para você nessa noite, com muita propriedade, tudo que você for pedir a Deus, primeiramente, peça, pois, sabedoria. A sabedoria vai levar você a lugares que você... Por quê? Você sem sabedoria, você toma decisões. Talvez faltou sabedoria no passado, você tomou uma decisão e está resolvendo o problema até hoje. Talvez você tomou uma decisão no passado, sem sabedoria, que você está no problema até hoje. Talvez você tomou uma decisão lá atrás, que você está até hoje tentando vencer. A Bíblia fala para a gente não ser fiador de ninguém. E o que mais a gente ouve é a pessoa enroscada com cartão de crédito, com valores que empresta. Por quê? O manual está aqui. Ah, não, eu não gosto de falar não, então seja desobediente. Ah, não. Irmão, eu aprendi o seguinte. Se a pessoa sujou o nome dela num cartão, ela vem... Eu estou falando isso aqui, não está nem na mensagem, tá? Não está nem no esboço. A pessoa sujou o nome dela no cartão... Aí vem pedir a você, mas por que você não tira um cartão para você? Eu já tirei, já sujei. Ela sujou o nome dela, o teu nome, ela acha que você vai fazer o quê? Ela vai fazer o quê com o teu nome? Ela sujou o dela. E se tem uma coisa que nós precisamos prezar, é o nome, é a palavra. Sim, sim, não, não. Se a pessoa ficar de mal com você porque você disse não, ela só antecipou o que você ia ter lá na frente. Então, queridos, tudo que você precisar tem aqui. Pastor, eu estou numa situação porque fulano me endividou. Faltou sabedoria, porque a Bíblia já diz isso. Já falava no passado, fala no presente, e se você ler, vai continuar falando no futuro. E a Bíblia ensina tudo. Pastor, meu casamento não está bom. Bíblia. Meu casamento está meio assim. Bíblia. Pastor, eu estou para tomar uma decisão, estou preso por um fio. Que não seja antes de ouvir o findar dessa mensagem. Porque Deus tem algo para você nessa noite, nesse lugar. Se você colocar em prática tudo o que está sendo falado aqui, que não vem de nós, é de Deus. Coloca para nós, filho. Provérbios 9. Aí eu quero na NVI, pode ser? Provérbios 9, do 1 ao 12, que eu vou ler. A sabedoria edificou a casa, lavrou as suas 7 colunas. Isso aí é a sabedoria gritando. 2. Olha o que a sabedoria fez. Irmão, você quer ser sábio? Você quer entender sobre sabedoria? Provérbio, Eclesiastes, lê, que vai te ensinar tudo. Jovens, Provérbios, papai, honra papai e mamãe. Por que tem uma juventude aí quebrando a cara? Por que alguns já mais adultos quebrou a cara? Porque faltou sabedoria no passado. Tudo bem, não conhecia a Bíblia, não honrou pai e mãe, hoje está aí pagando preço, mas a misericórdia de Deus há de nos alcançar no nome de Jesus. Coloca aí. Preparou sua carne para a refeição, misturou o seu vinho e arrumou sua casa. Isso é a sabedoria. 3. Enviou seu servo, suas servas, e clamara desde o ponto mais alto da cidade. Ou seja, a sabedoria mandou as pessoas ir para o monte mais alto
e convidar as pessoas. 4. Venham todos os ingênuos, aos que não têm juízo. Ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que eu misturei. Deixem a ingenuidade e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Deixa aqui, já vamos continuar. Às vezes você vai corrigir uma pessoa que você vê que ela está num caminho, às vezes a liderança vai, pega, chama, ele vira a cara para você, ele muda de endereço, ele sai, vai embora. Sabe por quê? Aqui é a sabedoria gritando, aqui ó, quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome, sabe por quê? Você vai conversar, vai orientar, ele vai sair falando por aí, fulano é isso, fulano é aquilo, não quero saber, não volto, passa o outro. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele te odiará. Repreenda o sábio e ele te amará. Olha aqui, olha que chave que tem aqui, coloca o 8. Instrua o sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o justo e ele aumentará o seu saber. Você corrige o ímpio, você arruma um inimigo. Você corrige o sábio, ele mais sábio ele se torna e passa a ser mais seu amigo. Aqui já começa um dos princípios da sabedoria. Esteja prestes a ouvir e se retarda mais em falar. Fala depois, ou se possível nem fala, porque aqui tem uma chave. Volta no 9, por favor. Eu quero pegar um ponto aqui, pode ser? Instrua o sábio e ele será ainda mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará o seu saber. O 8 vai falar, se você corrigir uma pessoa briguenta, ele vai virar a cara e vai embora. Então, dentro da igreja, eu entendo que a disciplina nem todos aceitam. Porque quando você é disciplinado e você permanece, quem disciplina você é alguém que Deus chamou e botou aqui. É o anjo desse lugar, que é o pastor. Aí ele pega você para conversar, você não aceita, você nunca mais volta. Isso é sabedoria? Mas aqui fala, você corrige o sábio, a sabedoria dele vai aumentar. Você corrige o justo, mais justo ele vai ficar. Ele não responde, ele não blasfema, ele não vai lá fora falar tititi, ele não vai falar do pastor, ele não vai falar... A princípio, só tem o fofoqueiro porque tem o receptador. Só tem quem fala dos pastores e da igreja porque tem quem presta o ouvido. No final você vai entender. Se uma pessoa vier falar do teu pastor, pergunta 3 coisas a ele, nós vamos ouvir no final. Do pastor de qualquer pessoa. Porque nós temos o costume de ser curioso e talvez aquilo ali não vai edificar em nada. Só quer expor a pessoa. Só tem o fofoqueiro porque tem o receptador. A Bíblia diz 6 coisas Deus odeia, a 7ª ele abomina. Um monte de coisa Deus detesta, mas a 7ª ele abomina, que é o disse-me disse dentro da igreja. A contenda, o tititi, que o irmão falou isso, que o irmão falou aquilo, que ppp, que papapá. Daqui a pouco está todo mundo falando a mesma coisa que uma pessoa falou. E quando você for buscar a raiz, não tem nada a ver, não é verdade. Então, nós precisamos estar prestes a ouvir. Fala menos, ouve mais, adquire, pois, sabedoria. Então, quando você corrige uma pessoa ímpia, uma pessoa desobediente, que não aceita correção, que não quer ouvir sobre sabedoria, ele vai ficar de mal com você, pode ter certeza. Mas se você corrige uma pessoa sábia, a sabedoria dela aumenta, diz a Bíblia. O sábio para mais para ouvir do que o briguento. E por que isso? Coloca o próximo, por favor. Eu coloquei
matéria, porque realmente é uma matéria. Se você quiser falar sobre esse assunto, esse é o ponto 3, não, o 4. Irmãos, eu acho isso aqui uma riqueza, sempre que eu posso, eu leio isso aqui. Apesar de ser um pouco extenso, mas eu queria que você acompanhasse comigo, por favor. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Eu sei que você já leu, eu só estou aqui para relembrar. Eu sei que a Comeve lê Bíblia, eu só estou aqui para relembrar. De repente, Deus falou contigo de uma forma, eu vou ministrar de outra, porque a Bíblia se renova a cada dia. Você lê e entende uma coisa, aí outra pessoa lê para você, você entende diferente, talvez até de uma forma melhor. O homem não conhece o valor dela, nós estamos falando de sabedoria. O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. Para você entender, entre nós não vai encontrar sabedoria. Na terra dos viventes não se encontra sabedoria. Sabedoria ao ponto de te tirar de situações que você às vezes já quebrou a cabeça e fala, eu não tenho como sair dessa situação. Aí quando você vai para o seu secreto e busca a sabedoria na fonte, aí você sai da situação. Vamos lá. O abismo diz, olha o que o abismo diz. Estamos falando de saber. Deixa eu ler o tema, por favor, só para a gente. Só um momento, é bom. O valor da sabedoria. Na minha Bíblia, a NVI está o valor da sabedoria. O abismo diz, ela não está aqui. O abismo diz, em mim não está. O mar também diz, não está comigo. Passa outro. Não pode ser comprada mesmo com o ouro mais puro, nem se pode pesar o seu preço em prata. Não pode ser comprada nem com o ouro puro de Ofir, nem com o precioso ônix, nem com safiras. O ouro e o cristal não se compara com ela. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Você pode ter um baú entupido de ouro dentro de casa, que você não troca pela sabedoria. Não é isso que eu estou querendo dizer, que você ter fortunas, que você vai adquirir sabedoria. Não, você vai gastar a tua fortuna e não vai encontrar sabedoria se você não for na fonte. Só existe uma fonte. O ouro e o cristal não se compara com ela. E é impossível tê-la em troca de joias de ouro. O coral e o jaspe nem merece menção. O preço da sabedoria ultrapassa os dos rubi. O topázio de custo não se compara com ela, nem com ouro puro se compra a sabedoria. Você tem ouro? Você tem fortuna? Tua conta bancária está explodindo? Você não adquire, pois, sabedoria com o que você tem. Só existe o endereço, já vou te dar o endereço. De onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondida está dos olhos de toda criatura viva. Presta atenção. Até das aves do céu. A destruição e a morte dizem. Aos nossos ouvidos só chegou um leve rumor seu. Deus conhece o caminho até ela, só Ele sabe onde ela habita. Pois enxerga os confins da terra e vê todo o que há debaixo dos céus. Quando Ele determinou a força do vento, estabeleceu a medida exata para as águas, quando estabeleceu um limite para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, Ele olhou para a sabedoria e a avaliou, confirmou-a, pôs à prova.
Disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. O mar falou: não adianta vir aqui que não tem sabedoria. O inferno disse: aqui também não está. Aos seres humanos não foi dado o suficiente. Dizem por aí, foi feita uma pesquisa, eu já vi essa reportagem, o homem que usou mais da sua sabedoria, usou 30%. E olha a destruição que está. Você acha que Deus vai dar sabedoria ao homem mau para acabar com tudo que está vendo por aí? Então, a sabedoria só existe em um lugar. Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde está a sabedoria. Quando Deus regulou a força do vento, marcou o tamanho do mar, quando decidiu onde a chuva deveria cair e por onde a tempestade devia passar, foi então que Ele viu a sabedoria, examinou e aprovou, e Ele disse aos seres humanos: para ser sábio é preciso temer ao Senhor, para ter compreensão é necessário afastar-se do mal. Sabedoria só encontra em um endereço: é necessário temer ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo. Eu vou fazer isso porque senão acontece isso. Se eu não for no culto vai acontecer isso. Não é isso. Temer ao Senhor é respeitar, é reverenciar, é entender de fato o endereço da sabedoria. O interessante disso tudo, que nós ficamos às vezes buscando resposta para algumas situações e nós não encontramos, mas nós só queremos buscar orientações em pessoas, e Deus está assim: a sabedoria está gritando, busca pela sabedoria, a sabedoria está clamando, me busca, e nós estamos buscando sabedoria nos endereços errados, querendo ter resposta. Provérbios 11, 29 diz: quem dirige mal a sua casa acaba sem nada. Quem não tem juízo será sempre escravo de quem é sábio. Assim como os bons são recompensados aqui na terra, também os pecadores e os maus são castigados. Verso 3 do capítulo 12 de Provérbios: quem pratica a maldade não tem segurança, mas quem é honesto não será abalado. Verso 22 de Provérbios 12: o Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Nós sabemos de tudo isso, e nós vivemos com um pezinho lá, e não somos verdadeiros, e fazemos coisa que desagrada, e aí nós procuramos resposta para as nossas situações e não encontramos, porque nós não estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus. Versículo 11 do capítulo 13: a riqueza que é fácil de ganhar, é fácil de perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. Tem gente querendo coisa fácil, pisar nos outros, ultrapassar os outros, tirar vantagem em tudo. Vai ganhar fácil, mas vai perder fácil. Provérbios 14, 5: a testemunha verdadeira não mente, mas a falsa diz muitas mentiras. Isso tudo está em Provérbios. Por que nós vivemos muitas das vezes vivendo de migalhas de bênçãos, buscando uma bênção de Deus aqui, outra lá não sei aonde? Se nós vivermos de acordo com a palavra de Deus, nós precisamos ser diferente. As pessoas precisam ver verdade em nós, as pessoas precisam ver sabedoria em nós, as pessoas precisam ver você como um apaziguador de problema, não um que aumenta a situação. As pessoas querem ver isso em nós. E muitas das vezes nós passamos a vida toda buscando sabedoria,
E às vezes nós, eu não conquistei isso por conta disso, eu não fiz isso porque eu não tive oportunidade e tal. Mas chega uma hora que a gente chega a uma idade de adulto e precisamos tomar as nossas decisões. E tomar certas decisões sem sabedoria, paga-se preço. Paga-se preço. Falei anteriormente, tem pessoas administrando o problema até hoje, porque tomou decisão. Não se toma decisão de cabeça quente, não se toma uma decisão mal-humorado, não assina contrato de qualquer maneira, sem ler, E às vezes a gente está fazendo tudo ao contrário. Tomamos decisões e depois vamos ver, poxa, não era para me ter feito isso, não consultou o Senhor, não pediu sabedoria. Precisamos entender o que realmente Deus quer conosco. A sabedoria, ela tem endereço. Nós temos tudo para ser mais sábio do que nós somos. Eu não sou o suficiente, mas eu procuro buscar, ouvir a Deus, consultar ao Senhor, não sair tomando decisões. Você quer ver uma coisa simples? Se nós perguntarmos aqui, nós vamos encontrar aqui de 5 a 6 pessoas, não sei, eu estou chutando, que não se falam. Pastor, o que tem a ver isso? Perdão? Está aqui na Bíblia. Perdão é uma decisão. Não é quando dá vontade, vontade não vai dar nunca. Perdão é uma decisão de obedecer a Deus. Perdão é decisão. Não, quando me der vontade eu vou lá e perdoo ou peço perdão. Sabedoria. Está faltando o quê? Sabedoria. E às vezes nós vivemos dando roda em círculos e não saímos. E quando saímos por conta própria, arrumamos mais problema. Todo problema que chegar até você, Deus assume toda e qualquer responsabilidade. Todo problema que você saiu da tua zona de conforto e foi lá procurar um problema, a responsabilidade passa a ser toda tua. Conta com a misericórdia de Deus. Filho pródigo, vivendo uma vida tranquila, saiu para arrumar um problema, precisava. Todo problema que você está na zona de conforto, que te alcança, irmão, eu costumo dizer que problema, dificuldade, você não precisa ir atrás dele. Espera, fica no teu lugar que ele te alcança. Mas quando é um problema natural da vida, porque nós já temos os problemas naturais da vida, ainda saímos da zona de conforto, vamos lá arrumar problema com o vizinho, com o parente, com qualquer um que seja. Os problemas nos alcançam. E a vida, os problemas da vida não perguntam se você é forte ou tem potencial para lidar com o problema, não. O problema mete o pé na porta e entra. Ele não pergunta, posso chegar? Eu sou um problema. Não, ele não faz isso. Ele não faz isso, ele mete o pé e entra. E nós temos que lidar com os mais diversos problemas. Estou falando de mim, estou falando de você. Sabe o que está faltando em nós? Sabedoria. Por que eu falei? Por que eu falei sobre... Eu dei uma pinceladazinha aqui sobre... pessoa chega para fazer um comentário pequeno de alguém. Irmão, você tem que ser praticante da palavra. Eu não sei se tem alguém aqui visitando. Irmão, para falar de um pastor da Universal, na esquina. Para falar. Não fala do meu pastor. Não, por favor, se fala com qualquer pessoa, mas não fala comigo. Não fala do meu pastor. Eles são assim, eles defendem. E por que nós, muitas das vezes, compactuamos com coisas que nem sabemos se é? Estou falando do pastor não, estou falando de qualquer um de nós. É possível que alguém que não se identificou muito comigo, que já abriu um comentário, isso é independente. Por quê? Eu quero
falar para você sobre uma ilustração. Essa ilustração, ela fala de sabedoria. E essa ilustração, ela tem o seguinte: precisamos passar nas 3 peneiras. Um certo jovem uma vez chegou para um senhor e falou o seguinte: eu quero contar um negócio. Tem João aqui? Tem algum João aqui? Tem um João ali, então vou mudar o nome. Não pode. Tem Epaminondas aqui? Alguém com o nome de Epaminondas? Tem não? Não, amém. Não é nada pessoal, então vou falar do Epaminondas. O jovem chegou para falar com o senhor sobre o jovem Epaminondas. Isso é uma ilustração, tá? E aí, o sábio pegou e falou assim: antes de você falar do Epaminondas, vamos passar nas 3 peneiras. Eu achei isso aqui tremendo. As 3 peneiras da sabedoria. A primeira peneira, a peneira que tem o furo maior em cima, né? Tem o maior, o médio e o fininho, que não passa nada. Ele perguntou e falou assim: o que você vai falar do Epaminondas? É verdade? Primeira peneira. Aí o jovem falou assim: não sei. Já passou da primeira peneira, caiu na segunda. Aí o sábio pegou e falou assim: agora vamos para a peneira da bondade. Se ponha no lugar dele. Se fosse você e alguém falasse, você gostaria? Aí ele: o que eu vou falar de Epaminondas, eu não gostaria. Passou na segunda peneira, caiu na terceira peneira. O que você vai falar do Epaminondas? Tem necessidade de falar? Ele falou: não sei. O sábio falou assim: passou nas 3 peneiras. É verdade? Não. Tem necessidade? Não. Então vamos fazer o seguinte: não vamos falar do Epaminondas? Quem pegou? Levanta a mão quem pegou. Sabe por quê? Quando alguém for falar contigo de alguém, pergunta para ele se o que ele está falando é verdade. Porque ele ouviu falar. Não sei se é verdade. A segunda peneira. Você precisa levar isso adiante? Se fosse você gostaria que alguém levasse isso adiante? Ele falou: não. Deveríamos ser assim. Precisamos ser assim. Quando eu for falar do neto, desculpa, vou usar aqui qualquer pessoa, para a Cleiva. A Cleiva chega para mim e fala assim: pastor, o que o senhor vai falar do neto é verdade? Não sei, ouvi falar. Tem necessidade do senhor falar o que o senhor vai falar do neto? Se fosse o senhor gostaria que alguém falasse? Não. Então, nós precisamos ser assim, porque a fofoca, ela contamina. E às vezes as pessoas chegam até você, emprestam o ouvido, e você, como, desculpa a expressão, bobão, cai. Quem está sendo atingido é o reino. Não é o Epaminondas, é o reino, porque você está contaminando tudo, É verdade? Se não sabe, não conta. É preciso, necessita falar? Se fosse você gostaria que falasse de você? Não, porque eu não sei se é verdade. Então não é coisa boa, eu não quero que fala. Procura outro. Se o outro também fizer a mesma coisa, nós acabamos com disse-me-disse dentro da igreja. E quem vai ganhar é o reino, sabe por quê? Nós precisamos estar atento aos sinais de Deus. Nós não podemos emprestar, ser receptadores de fofoca. Porque a Bíblia já diz isso. 6 coisas Deus detesta. A 7ª, Ele abomina. E qual é a 7ª? O disse-me-disse. Entre os irmãos. Ele não está falando para ímpio não, porque lá fora é comum. Aqui dentro não deveria, mas está quase virando, quase ficando comum. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Sabedoria. Só existe um lugar para adquirir a sabedoria. O inferno disse, aqui não está. O mar falou, aqui também não está.
no meio dos viventes, não está. Para ser sábio, é preciso temer ao Senhor. Porque muitas coisas vai mais ou menos para muita gente. E para o outro, tudo flui normal. Provérbios 11, verso 1. O Senhor Deus detesta quem usa balança desonesta, mas gosta de quem usa peso justo. Verso 2. O orgulhoso será logo humilhado, mas com os humildes está a sabedoria. Você quer ver uma coisa que acontece muito? Quem já ouviu o provérbio, os humilhados serão exaltados? Quem já ouviu? Levanta a mão. Quem já ouviu isso? E as pessoas entendem, sabe o quê? Não, se eu for humilhado, um dia vou ser exaltado. Irmão, a Bíblia diz, se humilhar diante do Senhor, nós vamos ser exaltados. Não é uma pessoa chegar e humilhar a gente, não. E nós distorcemos tudo, sabe por quê? Sabedoria. Não, fulano veio aqui, pintou e bordou comigo, ele me humilhou, mas deixa, eu vou ser exaltado. Talvez você é digno daquela humilhação, talvez você fez algo errado e é digno, e está esperando a exaltação do Senhor. Não tem exaltação. A Bíblia é clara quando diz, aquele que se humilhar, chegar e falar, olha, me perdoa, Senhor, eu errei. Isso que a Bíblia diz, não é quem é humilhado perante o público que é exaltado. O que é isso? Sabedoria. Eu já ouvi um monte de crente falar, fulano chegou, falou poucas e boas para mim, tem problema não, a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Não é isso, não é quem é humilhado, é quem se humilha, porque talvez você foi humilhado, foi até justo o que a pessoa fez contigo, porque você fez alguma coisa de errado. Então nós precisamos buscar, pois, sabedoria, ler, entender. Nós lemos Tiago no início, primeiro que eu abri, tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a cada um Ele dá deliberadamente. Tem falta de sabedoria, só tem um endereço. Pastor, meu casamento está por um fio, busque a Deus. Eu vou tomar uma decisão, já buscou a Deus? Deus mandou? Se Deus mandou, aí eu saio de cena, porque o Deus que eu sirvo já mudou de opinião. Porque a Bíblia diz até que a morte nos separe. Se Deus falou comigo, o meu Deus agora muda de opinião. Mas pastor, meu casamento não está bem. Foi quem que escolheu? Quem escolheu? Quem namorou muito e escolheu errado ainda? Gente simples. Pastor, o amor acabou. A Bíblia diz que o amor jamais se acaba. Ele está sendo entulhado. O amor tem que ser regado. Nós precisamos ler e entender. Mas nós, muitas das vezes, lemos e fazemos uma interpretação que é para massagear o nosso ego, ou até mesmo aquilo que nós queremos. Nós entendemos aquilo que nós queremos, e não é o que a Bíblia diz. Eu preciso ler e falar, Senhor, seja sincero. Eu não quero ouvir só o que eu quero ouvir o que eu preciso. Eu não quero ouvir por aí o que eu quero o que eu preciso ouvir. E muitas das vezes nós não rasgamos o coração. E aí só ouvimos só massagem no ego. Massageando o ego. Poxa, eu estou bem na fita, está nada. Precisamos rever os nossos conceitos. Por quê? A sabedoria está clamando. Nós lemos no 3º tópico. A sabedoria foi para o alto do morro. Fez um banquete e mandou convidar. Os insensatos, ninguém quis. Quem foi se alimentar? Os que já eram sábios. O que acontece? Aumenta mais ainda a sabedoria de quem é sábio e ouve um conselho. Mas quem é insensato, ele não para nem para ouvir um conselho. Jovens, o mundo está aí para vocês conquistar. Busque, pois, sabedoria, porque o futuro está na mão de vocês. É claro que tem muita gente ainda de uma idade já aí, lutando, avançando, estudando, querendo conquistar. Mas a sabedoria
Não se encontra sabedoria no mundo dos viventes. Não foi eu que disse, foi a palavra do Senhor. No mundo dos viventes não encontra sabedoria. Encontra um conselho e tal, mas sabedoria. Estou falando de sabedoria, não é opiniões. Você pode... Opiniões é assim, você pode fazer isso ou isso. Isso não é sabedoria. A pessoa está te dando duas opções. Sabedoria vem de Deus. Agora, para ter sabedoria, tem que procurar intimidade com Deus. Com as pessoas por aí que dizem, Deus é mistério. Algumas igrejas, Deus é mistério. Deus sim é mistério. Mas Ele quer revelar os seus mistérios para aqueles que são íntimos. O pai não revela um mistério para um filho que ele não confia. Ele revela o mistério, algumas coisas, para o filho que já tem maturidade. Ele não revela um filho que ele vê, não. Esse aí ainda não pode ouvir tal coisa. Então, Deus é mistério? É. Mas Ele está cheio de coisas para liberar para filho íntimo. Será que Ele pode olhar e falar, você é íntimo, vem, você é íntimo, vem, eu quero contar para você, vem, eu vou te dar o endereço da sabedoria, vem. Será que Ele pode olhar? Ou nós estamos se contaminando com as coisas desse mundo, as propostas pequenas, e às vezes a gente volto a dizer, isso aqui tem pessoas vivendo o problema de hoje, vivendo o problema atualmente, porque tomou uma decisão lá atrás, sem sabedoria. Eu falo sem medo de errar. Hoje, se você quer ter um futuro para não sofrer consequências, qualquer decisão, peça a Deus sabedoria. Não toma decisões de cabeça quente, não toma as decisões de qualquer maneira, não assine um contrato, não aceita a proposta de qualquer maneira. Entrou numa conversa, ouve mais, fala menos. Às vezes você está no meio de 5, 6 pessoas, podendo estar ali só. Aí você pede para falar, e o pessoal fala assim, pô, nada a ver com o assunto. Nada a ver. Quero convidar aqui o Ministério de Louvor. Provérbios 12, 15. O tolo pensa que sempre está certo, mas o sábio aceita conselho. As coisas, irmão, a Bíblia é tremenda. Você pega uma pessoa errada para dar conselho, ela pega e perde o endereço, sai, não volto mais. Agora vê querendo me dar sermão e não sei o quê. E o sábio escuta, senta, o que acontece? Se torna mais sábio. Seja sábio. Alguém vier chamar você, conversar, pensa, tal, ouve, reflete. Pastor, eu já tomei umas decisões na vida que não foi legal. Pastor, eu estou diante de uma situação que eu preciso tomar uma decisão amanhã, semana que vem. Pastor, eu estou para decidir um grande negócio, eu não sei que caminho tomar. Pastor, sabe, a minha vida está assim, eu preciso de sabedoria. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu preciso de uma direção de Deus, eu preciso tomar uma decisão. Pastor, eu não posso errar. Sabedoria. O Ministério de Louvor vai estar adorando ao Senhor. Não adianta nós lermos a palavra, guardar no nosso coração e não colocar em prática. A gente precisa ouvir e colocar em prática a palavra do Senhor. Nós vamos adorar o Senhor. E eu quero fazer 2 convites. Pastor, para mim, por favor. Eu quero fazer 2 convites para você. Você que está diante de uma situação que você entende, que você fala assim, olha, eu estou para tomar essa decisão, se não for o Senhor a me orientar, eu não sei se a decisão que eu vou tomar é a mais certa, porque, irmão, acontece isso, às vezes você tem que tomar uma decisão, ainda não tem o que fazer, qual é a decisão que você vai tomar, se é sim ou não, se é vai ou não vai, e você fala assim, agora, como é que eu vou fazer? Amanhã eu tenho que dar a resposta. O Ministério de Louvor vai estar adorando, e eu quero te convidar a vir aqui à frente, sabe?